Bom, você que abriu aí em Números 16, fique de pé. Vamos ler do versículo 41 ao 50. Números capítulo 16, versículos do 41 ao 50. Diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés e Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou o Arão, como Moisés lhe falava, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Feche os teus olhos. Deus amado, nós te agradecemos pelo privilégio que temos da tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos pela pessoa do Espírito Santo. E pedimos que nessa noite o Senhor venha de encontro ao nosso coração. Pedimos que nessa noite o Senhor venha falar a nós, venha revelar a nós aquilo que Tu tens para nós. Tu és o nosso alimento, Tu és, Jesus, o nosso pão vivo que desceu do céu. E nessa noite nós queremos ser alimentados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, amado. O tema desta série é Destronando o Meu Ego. Então, esses três encontros que eu e você teremos, esses 3 domingos, será algo que mexerá com aquilo que há dentro de nós. Será algo que mexerá com a nossa forma de viver a vida, de entender as coisas do Senhor. Será algo, eu creio, em nome de Jesus, que abale as estruturas nossas, para que possamos nos parecer mais com o Senhor. Amém, queridos? Então, o tema nesta noite é a reconciliação. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desta palavra, reconciliação. Reconciliar-se é conciliar-se novamente. E este texto que nós lemos é um texto muito forte, porque o povo hebreu estava no deserto com Moisés e Arão, e um homem chamado Corá, logo no começo do capítulo 16, ele consegue mais 2 aliados chamados Datã e Abirão, e junto a esses 2 aliados, que eram levitas, eram homens que trabalhavam no tabernáculo, eram homens que vinham da descendência de Levi. E eles trabalhavam em montar as tendas, desmontar as tendas. E junto com esses 3 homens haviam mais 250 que estavam ali trabalhando. E Corá, de forma ousada, levanta estes 252 homens, 253 contando com ele, e armam então uma revolução em rebeldia para com a pessoa de Moisés e Arão. E o texto diz que esses homens diziam: olha, nós estávamos no deserto, havia uma promessa de que iríamos para uma terra que manava leite e mel, saímos do deserto, saímos do Egito,
Estávamos no Egito, saímos do Egito, estamos no deserto. Onde está essa terra? Estamos sofrendo. E nós percebemos que Deus está no meio de nós, então nós não precisamos de vocês. E naquele momento, então, Moisés se ajoelha no chão, em temor ao Senhor, e ele diz: olha, vamos buscar a Deus então e ver de fato qual é a direção. Já que vocês estão se rebelando, se não é o suficiente vocês trabalharem na casa do Senhor, vamos buscar ao Senhor então e ver qual é a direção para isso. E eles se revoltam ainda mais. E o texto antes desse que nós lemos aqui, diz para nós que a terra se abre e consome estes 3 homens e mais estes 250 levitas. Porque o Senhor estava do lado de Moisés e Arão. E nós então lemos esse texto que já é no dia seguinte. Depois dessa tragédia, depois dessa revolução que não deu em nada, na verdade deu na morte de 253 pessoas. O texto continua dizendo que no dia seguinte, todo o povo vai contra Moisés e Arão. O texto diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. É culpa de vocês que os levitas morreram. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. O texto está contando que o povo todo vai criar um motim contra Moisés e Arão. E aí a glória do Senhor vem sobre aquele lugar. Vieram, pois, Moisés e Arão, no versículo 43, perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Deus diz assim para Moisés: sai daí que você está na minha mira, eu vou acabar com esse povo. E Moisés já havia passado por uma experiência parecida com essa há um tempo atrás. Moisés já havia passado por uma experiência onde Deus havia se indignado com todo o povo, porque era um povo rebelde, era um povo que não ouvia o Senhor, era um povo que estava com saudades daquilo que o escravizava, era um povo que não queria viver uma novidade de vida. E mais uma vez, Moisés não desiste do povo. Mais uma vez Moisés se coloca entre Deus, entre a ira de Deus e o pecado do povo. Quantos se lembram que ele quebra as tábuas da lei quando ele está descendo do Monte Sinai? E ele vê aquele bezerro, porque ele sabe que se ele chegar lá com as leis do Senhor, aquele povo seria consumido. E mais uma vez o Senhor quer dar a chance de recomeçar, porque Ele está indignado com a postura do povo. E o texto diz: levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Quando Deus falou: você sai daqui que esse povo vai ser consumido, Moisés não arreda o pé e ele se prostra naquele mesmo lugar. Como se ele estivesse dizendo assim: se vai consumir o povo, me consome junto. E Moisés, de forma rápida, sabendo que ele precisava rapidamente levantar um sacrifício, para que o pecado daquele povo fosse expiado, para que o pecado daquele povo fosse levado embora, ele diz para Arão, rapidamente: toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga. Versículo 47 diz: tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga.
Arão e Moisés, essa dupla dinâmica abençoada de Deus, foram aqui neste momento representantes da figura de Cristo para mim e para você. E principalmente para aquele povo naquela época. Porque foi justamente o que Cristo fez por nós. Se colocou entre a ira de Deus, da qual nós éramos dignos, da qual eu e você éramos dignos de morrer e ir para o inferno. Porque a verdade é essa, amados. Porque o fruto do pecado é a morte, e o que nós merecemos é a morte. Mas Jesus se coloca no meio como a expiação, se coloca no meio como aquele que vai dizer, olha, eu quero reconciliar o homem com Deus. E nessa mesma postura, então, Moisés e Arão fazem isso. E a praga é cessada. E foram só 14.700 pessoas que morreram. Por causa da ira do Senhor, que tocou a terra em uma velocidade, que nesse período, enquanto Moisés se ajoelhou e mandou Arão ir lá fazer o sacrifício, 14.700 pessoas foram consumidas. Porque a santidade de Deus não toca aquilo que é pecaminoso. A santidade de Deus não tolera aquilo que é pecado, aquilo que é indecente, aquilo que é imoral. E é por isso que era necessário Cristo morrer por mim e por você. Por isso que era necessário o próprio Deus pagar o preço da própria condenação. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, nosso querido Paulo diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Amém, amados? Quantos aqui nessa noite são felizes por isso? Eu sou e serei eternamente grato ao Senhor por isso. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas o texto não para aí. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Paulo continua dizendo, e nos deu, repete comigo, e nos deu um ministério da reconciliação. Mais uma vez, e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus confiou em nós, que quando fôssemos reconciliados com Deus, fosse gerado através de nós um ministério da reconciliação. Nós então faríamos o mesmo papel de reconciliarmos o pecador com Cristo. Ele nos dá uma tarefa, Ele nos dá uma responsabilidade de reconciliarmos as pessoas com Cristo, apresentarmos a Cristo para as pessoas, para que elas se reconciliem com o Pai, através de Cristo. Nós herdamos este ministério da reconciliação. Agora, como anunciaremos para as pessoas que se reconciliem com Deus, se não soubermos nos reconciliar uns com os outros? Como anunciaremos para que as pessoas se reconciliem com Deus, se eu e você não soubermos nos reconciliar uns com os outros? Veja, fazendo uma recapitulação para nós, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou. Deus tinha um propósito para este homem, de viver uma história de amor com ele. Só que o homem decidiu um outro caminho. E ele trilhou então por este outro caminho. E Deus viu aquilo e se compadeceu de tal forma
que ele quis reconciliar o homem com a sua presença. E o que ele fez foi dizer: eu vou pagar esse preço. Eu vou pagar o preço de me reconciliar com aquele que me abandonou. Eu vou repetir de novo essa frase, porque nós precisamos entender isso, amados. Eu vou pagar o preço de me reconciliar com aquele que me abandonou. E aí Deus ama o mundo de tal maneira que envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando ele envia, ele não sabe quantos crerão. Porque há um livre-arbítrio aí no meio. Enviar o Filho para morrer e padecer pelo pecado da humanidade não é a garantia de salvar toda a humanidade. Porque a humanidade precisa ter fé para alcançar a graça. Então, mesmo na incerteza, mesmo na expectativa, Deus, mais uma vez, paga um preço altíssimo, enviando seu Filho para morrer pela humanidade. Para que a humanidade, se crer, se quiser, se sentir saudade ou falta, volte e se reconcilie com Deus. É esse nível de reconciliação que o Senhor fez por mim e por você. Eu acredito que não há ninguém aqui nessa casa, ou nessa cidade, ou nesse planeta nesse momento, que possa se reconciliar com alguém nessa dimensão tão absurda e inconcebível para a nossa pequena mente. Essa reconciliação que só Deus foi capaz de fazer por mim e por você. Algo sem cálculos. Mas quando nos achegamos a Deus e reconhecemos e entendemos e compreendemos um pouco a respeito dessa reconciliação, então algo deve mexer dentro de nós de um jeito que nós não conseguiremos nos relacionar mais como nós nos relacionávamos antes com qualquer ser humano. Porque fomos dignos de tamanha misericórdia. Fomos resgatados do lodo, fomos resgatados do lamaçal, fomos resgatados do inferno, das trevas, do pecado, da imundícia, fomos resgatados da escuridão, sem merecermos nada, sem merecermos um olhar sequer de Deus, e mesmo assim Ele envia o seu Filho e nos resgata, e não nos resgata somente para 120 anos, mas nos resgata para uma eternidade. E Ele nos resgata de um jeito que quando nós compreendemos aquilo que o Senhor fez, a nossa vida deve ser transformada e os nossos frutos aparentes. Porque como que eu vou receber essa graça e essa misericórdia e não ter misericórdia nenhuma com as pessoas em volta de mim? Como que eu vou olhar para Deus, me ajoelhar e dizer obrigado, Senhor, e me levantar ao mesmo tempo e não perdoar um irmão que disse uma pequena frase contra mim? Então é necessário, amados, nós conectarmos esta obra do Senhor para a nossa vida e começarmos então a reproduzi-la para com as pessoas que estão em volta de nós. E sabe, construir relacionamentos é uma arte. Construir relacionamentos, manter relacionamentos, ser reconciliador de relacionamentos é uma arte. Porque nós começamos a ponderar aquilo que falamos, começamos a ponderar como falamos, começamos a pensar,
começamos a compreender a fraqueza do próximo, começamos a compreender a sensibilidade do outro. E o Senhor começa então a trabalhar em nós também ao mesmo tempo, e as nossas feridas de relacionamento são curadas, e nós começamos a nos relacionar de forma mais saudável. Sabe, amados, o cristão precisa ser aquele que é PhD em relacionamento. O cristão precisa ser aquele que sabe perdoar com facilidade. O cristão precisa ser aquele compassivo. Precisa ser aquele que considera, que releva. O cristão precisa ser aquele que está constantemente reconciliando os relacionamentos quebrados. Jesus, em um momento, quando ele estava falando aos seus, em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, ele diz o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Jesus está ensinando que é necessário renovar a amizade com alguém, é necessário voltar atrás, é necessário consertar, é necessário confrontar e conferir se está tudo bem. É interessante que essa passagem está falando a respeito de que alguém tem algo contra ti e não que você tem algo contra alguém. Essa passagem está falando a respeito de que talvez você pense, eu acho que fulano está chateado comigo, preciso ir lá. Preciso ir lá conferir para ver se está tudo bem. Preciso ir lá perguntar, está tudo bem? Eu vi que você ficou chateado comigo, eu vi que você não olhou para mim, eu percebi que você não me cumprimentou. Eu percebi que a última vez que nós conversamos você estava ríspido. Está tudo bem? Olha, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Se eu te fiz alguma coisa, me fala para a gente poder consertar. E Jesus então dá essa dica para nós, dizendo, olha, antes que você faça a tua oferta, antes que você estabeleça a tua adoração, antes que você faça algo no mundo físico para ser elevado ao mundo espiritual, antes que você, para que nada pare no caminho, para que nada seja interrompido, para que, vai lá, confere se está tudo bem. Confere se está tudo bem. Porque, afinal de contas, a falta de reconciliação faz com que a oferta não seja corretamente recebida. E essa noite é uma noite de reflexão, para que nós paremos para pensar a respeito das pendências que nós talvez carreguemos elas por aí. O que está pendente no teu coração? Será que existe alguém que você machucou no passado e que você precisa voltar a falar com essa pessoa? Será que existe alguém que você deixou engasgado há um tempo atrás? E Deus, o Espírito Santo pode estar falando para você nessa noite, olha, lembra aquela pessoa. Sabe o que é incrível desse texto que Jesus diz? Ele diz que no caminho do altar, o Espírito Santo pode te revelar alguma coisa, alguma pendência. Porque ele diz, ao trazeres ao altar tua oferta. Então, ele está falando a respeito daquela pessoa que se levanta e vai de encontro à presença do Senhor, e vai de encontro ao altar, vai de encontro à pessoa do Espírito Santo, vai de encontro à presença de Deus. Essa pessoa que vai de encontro, ali te lembrares
ali te lembrares. Muitas vezes, quando nós estamos buscando a presença de Deus, o próprio Deus se encarrega de nos lembrar das pendências. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava morando em Orlando, eu já contei essa história para alguns, e eu estava em um retiro, e não era nem esse texto que estava sendo ministrado, era um contexto completamente diferente, mas naquele dia o Espírito Santo me lembrou de uma pendência que eu tinha. Quando eu me casei, há 14 anos atrás, nós tínhamos uma amiga em comum, eu e a pastora, e essa amiga, ela criou um tumulto na preparação do nosso casamento. E eu ali, com muita vergonha por falar isso para vocês hoje aqui, mas eu ali naquele momento me descontrolei e eu falei: você está proibida de ir no meu casamento. E ela, obviamente, não foi. Ela tinha uma irmã também que acabou não indo. E aquilo passou, o tempo passou. E sabe, eu me esqueci. Não tenho orgulho de dizer isso para vocês, mas eu me esqueci. E eu me lembro que no momento onde eu estava buscando o Senhor, eu estava no altar, literalmente ajoelhado no altar, orando, o Espírito Santo me lembrou daquela pessoa, me lembrou daquele dia e me fez ver e sentir o coração dela naquele momento. E eu estava num outro país e eu não tive a possibilidade de realmente ir lá, tocar a campainha, olhar no olho e falar: olha, eu quero te pedir perdão. Mas eu descobri o telefone do trabalho daquela pessoa, eu liguei para aquela pessoa, já de imediatamente, no dia seguinte, liguei para aquela pessoa e eu falei: olha, eu te machuquei, te magoei no passado, te impossibilitei de ir no casamento da sua melhor amiga. Eu estou magoado com isso porque fui lembrado, eu me esqueci e eu quero te pedir perdão por tudo que eu te causei. E eu lembro que aquela pessoa do outro lado da linha, ela só ficava engasgada e chorava. E haviam se passado, sei lá, talvez 6, 7 anos. E chorava. E aquilo me fez me sentir pior ainda, porque eu havia percebido quão mal eu havia feito por ela. Mas no final daquele telefonema, aquela pessoa me agradeceu. E depois de um período, ela teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos para passear e ficou hospedada na nossa casa. Eu pude novamente olhar nos olhos dela, pedir perdão mais uma vez, e nós pudemos reatar o nosso relacionamento, do qual nós nos relacionamos até hoje. Mas sabe, amados, nós precisamos compreender a reconciliação do Pai para conosco ao ponto de vivermos em constante reconciliação. Essa deve ser uma característica do cristão. De nós não deixarmos pendências por aí. De nós não deixarmos as histórias no meio do caminho por aí. Muitas vezes não é quem tem a razão, mas é quem tem Deus. Tem alguém aí? É quem tem Deus, não é quem tem a razão. Não é quem está certo, é quem é mais santo. É quem é mais parecido com Cristo. É quem é mais parecido com Cristo que chega primeiro num momento desse. Não é quem tem a razão, não é quem está mais magoado, não é quem magoou, é quem é mais parecido com Deus. É quem é mais parecido com Deus. Sabe, amados, precisamos entender que às vezes as pessoas reagem porque elas estão doentes. Devemos entender muitas vezes que as pessoas, elas são brutas, elas são, né? Imagine que o relacionamento é como esculpir um pedaço de madeira. E tem um momento certo para cada ferramenta, para cada etapa de uma escultura. Você começa talvez com um machado ou com uma motosserra derrubando aquela árvore. Mas você vai finalizar com uma lixa, com um grau muito fino, lixando para que aquilo possa lustrar e aparecer os brilhos da madeira.
Não tem como no final, a hora que você está quase acabando aquela obra de arte, você pegar uma serra elétrica para fazer um detalhe. Você vai acabar com tudo. E muitas vezes nós vemos nos relacionamentos isso acontecendo. Mas precisamos compreender com todo o nosso coração que às vezes a pessoa está doente. A pessoa está sem Deus. A pessoa está reagindo porque ela está machucada. E é necessário que haja um cristão no meio dessa história. É necessário que haja um pequeno Cristo no meio dessa história para levantar e dizer: ei, calma, calma, calma. Fica tranquilo, está tudo bem. Está tudo bem. Ei, eu não ligo para o que você falou, fica em paz. De verdade, eu te perdoo. Mas não é aquele perdão, né, que a pessoa fala, não, está tudo bem, e nunca mais olha na tua cara, né? Porque tem também. Pessoa que chega, né, e fala, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, né? Mas é necessário alguém que tenha o Espírito Santo de Deus vivo dentro de si para trazer paz para aquele relacionamento. Talvez enquanto eu estou pregando aqui nessa noite, você se lembre de episódios e situações que estão pendentes. E que o Senhor possa continuar falando no teu coração. Enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo fala aí. E você vai sair daqui dessa noite determinado em ir atrás dessa pendência para resolvê-la em nome de Jesus. Amém? Liberar perdão é uma decisão, não é um sentimento. Nós estamos tão entregues à afetividade hoje em dia. O não gostei é o suficiente para sair de um trabalho, sair de um casamento, sair de uma igreja, sair, né? Mas nós precisamos entender que por trás de alianças existem decisões feitas, decisões tomadas. E essas decisões, elas têm um preço a ser pago. Quando você entra em aliança com alguém, seja numa amizade, seja numa parceria de trabalho, seja num relacionamento matrimonial, seja num relacionamento pai e filho, seja num relacionamento pastor e ovelha, discípulo e discipulador, há uma responsabilidade que chama a necessidade nesta aliança. E muitas vezes você vai ficar desgostoso. Muitas vezes nós vamos ficar desconcertados, porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Mas há um valor nessa aliança que merece a permanência dela. Há um valor nessa aliança que merece a reconciliação, merece o perdão, merece a paciência, merece o domínio próprio, merece. Amém, amados? Talvez você esteja chateado com alguém, deixou de falar, porque essa pessoa te feriu. Eu tive uma outra situação onde uma pessoa havia me ferido desde a minha infância. Desde a minha infância a pessoa me feria. Me feria. E eu entreguei a vida para Cristo com 11 anos de idade. E quando eu estava com 15 ou 16 anos de idade, eu recebi uma palavra, uma ministração na igreja, onde o pastor havia pregado sobre isso. Eu cheguei em casa, eu peguei aquele telefone, amados, o telefone, olha, muitas vezes é bênção, viu? Eu peguei aquele telefone e eu liguei para aquela pessoa e eu disse, olha, você me machucou, mas eu estou dizendo para você nessa noite, eu te perdoo. Eu quero liberar perdão sobre a tua vida. Eu quero liberar perdão sobre a tua vida. Eu fiquei com muita raiva muitas vezes de você. Eu discordei de muitas vezes daquilo que você fez comigo. Das coisas que você falava e das coisas que você não falava para mim. Mas eu quero te dizer nessa noite que eu te perdoo. Eu decido te perdoar. E sabe o que aconteceu? O óbvio. Aquele relacionamento que vivia em caos começou a florescer. Porque onde entra o perdão, onde entra a reconciliação, Deus pode habitar. Tem alguém aqui? Quando você se reconcilia
você dá autoridade para que o Senhor se mova naquele relacionamento, naquela região, naquela área, naquela situação. Quando você fecha o teu coração e você permanece duro de coração, que foi o argumento que Cristo deu para permitir com que na lei Moisés autorizasse o divórcio, não era? Por causa do quê? Da dureza de coração, da dureza do coração humano. Mas deixa eu te dizer algo, quando o teu coração começar a ficar duro, corre para o altar. Quando teu coração começar a ficar de pedra, corre para o altar e se entrega na presença dele, e chora e clama ao Senhor para que ele possa renovar o teu coração. E se necessário te dar um novo coração, para que você se levante daquele lugar transformado e pronto para se reconciliar, pronto para perdoar. Por que será, amados, que Cristo foi levado ao matadouro como ovelha? Que ovelha por si só pode tomar a decisão de ir para o matadouro ou não? Nenhuma. E quando eu e você nos consideramos cristãos, nos intitulamos cristãos, nós estamos dizendo, olha, como Cristo disse, aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz. Aquele que quiser ir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca abriu mão da comunhão. Há um texto em João capítulo 13, versículos 21 a 27. É um texto que narra um momento em que Jesus estava ceando com os seus discípulos. Na última ceia, no último momento em que ele estava com seus discípulos ali sentado ou debruçado em uma mesa. E naquele momento onde eles estavam comemorando a Páscoa, nós já iremos cear daqui a pouco. Que privilégio falar sobre isso nessa noite. Ele levanta o pão e diz, este é o meu corpo. Parte o pão e diz, partido por vós. Toda vez que fizeres isso, façam em minha memória. E aí ele levanta o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança, e todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. E aí é levantado um momento tenso entre os apóstolos, entre os discípulos naquele momento, porque Jesus diz assim, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Um dentre vós, um de vocês aqui vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Claro, João estava escrevendo, ele puxou sardinha para ele mesmo aqui, mas ele estava dizendo, olha, a esse fez Simão Pedro sinal, Jesus, dizendo-lhe, João, a Simão Pedro, pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? E aqui narra, sabemos que todos que estavam ali cearam, mas o único que ceou das mãos de Jesus, a sua boca, foi o traidor. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Sabe por que molhado? Porque Cristo não queria que aquele que haveria de traí-lo, logo em seguida, ficasse de lado do seu corpo e do seu sangue. Ele não só ceou, mas ele ceou das mãos do próprio Cristo. Agora você me diz se esse Cristo não é apaixonado por reconciliação. Você me diz se esse Cristo não é apaixonado por relacionamentos.
Você me diz se esse Cristo não é apaixonado até por aqueles que estão por traí-lo. Porque nem de Judas ele deixou um momento tão fundamental na história da humanidade. Nem Judas ele deixou de lado. Ele dá a ceia na boca de Judas e ainda diz: apressa-te, vai fazer o que você tem para fazer. Judas então se levanta para ir pegar o saco de moedas e trazer os soldados para prender Jesus. Sabe, é dessa reconciliação que eu e você recebemos. É dessa reconciliação que nós não somos dignos. É dessa reconciliação que nos está conduzindo para uma eternidade na presença do Criador Todo-Poderoso. E a pergunta nessa noite é: será que, recebendo tamanho amor, nós não conseguiremos expressar um pouco dele uns para com os outros? Qual é o tamanho do amor que você tem usado para o teu próximo? João 13, versículo 35, diz algo que explode os meus pensamentos só de imaginar. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. 2 pontos. Se alimentarem todos os famintos. É isso que está escrito aí? Abre lá em João 13, 35. João 13, versículo 35. Está escrito assim, ó: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se forem para a igreja todos os domingos. É isso que está escrito aí? Não. Já sei, está escrito assim, ó: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se cuidarem de todas as viúvas da tua cidade. É isso que está escrito aí? Se fores o melhor no seu trabalho. É isso que está escrito aí? Já sei. Se fores o mais próspero da região. É isso aí? Amados, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor uns aos outros. A palavra está dizendo para nós que se amarmos de tal forma, as boas novas serão anunciadas sem esforço. A palavra está dizendo para nós que se nós nos amarmos de tal forma, que se ficarem sabendo deste amor, ninguém vai querer ficar de fora. Sabe, eu fico pensando, se estivéssemos andando na rua, e dissessem: olha lá, aqueles dois estão juntos, mas aquele lá logrou, o outro lá na semana passada, e eles continuam amigos. Olha, aquele filho lá que roubou o pai, ele estava tomando sorvete com o pai no shopping, na semana seguinte. Como que isso foi possível? Da onde vem esse amor? Olha, aquela mãe lá que conseguiu perdoar aquele moleque que bateu no filho dela. Da onde que ela conseguiu o tamanho amor? Da onde onde que ela vai? Quem são os amigos dela?
Amados, quando o amor do Senhor refletir na nossa vida de tal forma que nós não sejamos mais levados a milindres nos relacionamentos, mas que nós possamos amar, porque o cristão, amados, ama. O cristão vive na diversidade, o cristão sabe se relacionar, o cristão é especialista em conhecer pessoas novas, o cristão é especialista em convidar novas pessoas para sua casa, para comer com elas, o cristão é especialista em tomar café com pessoas na rua, o cristão é especialista em cumprimentar as pessoas na rua, o cristão é especialista em ser bem conhecido em todos os lugares onde ele vai, porque assim saberão que ele é discípulo de Cristo, assim saberão que ele é diferente dos outros, assim saberão que alguma coisa aconteceu naquela pessoa, ela não é mais indiferente, ela não é mais fria, ela não é mais aquela pessoa que fica só entre ela e aquele clube de pessoas com a mesma afinidade. Ela sai do meio das afinidades e ela vai se relacionar com pessoas que não tem nada a ver com ela. Ela vai se relacionar com outras pessoas. Que interessante, olha aquele lá. Aquela pessoa é tão ligada com tecnologia, computador, usa óculos e não faz esporte nenhum, tá andando com aquela pessoa lá que faz crossfit. Uau, que diferente! Que diferente, o que une essas pessoas? Qual é o elo? Qual é o laço? Qual é o que faz com que essas pessoas tenham afinidade? Aí descobrirão que é o sangue do Cordeiro derramado sobre nós. Aí descobrirão que esse sangue é a prova de bala. Descobrirão que esse sangue é a prova de fofoca. Descobrirão que esse sangue é a prova de picuinhas. Descobrirão que esse sangue é a prova de qualquer maldade que um ser humano pode fazer com o outro, porque ele tem perdão. Tem perdão, tem reconciliação, tem amor. Um é apaixonado pelo outro. Eu nunca vi um povo mais apaixonado. É apaixonante estar perto de alguém apaixonado, não é verdade? Quantas vezes você já não estava no restaurante, e aí você viu a declaração de um homem para uma mulher, né? Um namorado ou um noivo, que vai pedir em casamento, e aí fica todo mundo, ai que lindo, não é? Porque aquilo te consome de amor, não é? Amados, é isso que o texto está dizendo para nós. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. As pessoas em volta vão olhar diferente e vão entender que há algo novo naquela pessoa, e o nome disso é Jesus. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nessa casa nessa noite? Vamos pegar, eu sei que essa igreja é uma bênção, vocês são uma bênção, vocês sabem demonstrar amor. Mas digamos que nós todos aqui estejamos no nível 8,5. Vamos pegar esse 8,5 hoje e levar para o 11? Vamos levar para o 11 hoje? Vamos levar para o 11,5? Com todo respeito, se apaixone para quem está do teu lado. Se apaixone pela pessoa que está do teu lado, que está atrás de você, que está na tua frente. Se apaixone pelas pessoas do teu em casa. Paixão de irmão, tá, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse povo sabe se reconciliar. Esse povo não desiste um do outro. Mesmo quando peca, protege. Chega lá para o irmão, eu ouvi um boato teu que você foi lá naquele boteco lá e encheu a cara, sexta-feira. Diz para mim, é verdade isso? Cara, é verdade, vamos orar aqui, cara, vamos orar porque isso está errado, mas eu te amo, eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Se você tiver mal, se você tiver alguma coisa que você precisa abrir teu coração, fala para mim, eu posso te ouvir, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para te receber como você é, e eu estou aqui para caminhar contigo, eu estou aqui para ser o teu ombro, eu estou aqui para te colocar entre o teu pecado e a glória de Deus, porque eu não quero que a ira do Senhor caia sobre você, porque eu te amo. Eu te amo, você não está sozinho, porque eu te amo. Cadê o fulano?
Ah, não sei, não vai na igreja faz 1 mês e meio. Alguém sabe dele? Não. Cadê o amor? Como saberão que somos discípulos de Jesus se não tivermos amor uns aos outros? Ah não, essa é a responsabilidade do pastor. Bem, o pastor está tentando ir para o céu, e você? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Ah, querido, a hora que a ira de Deus caiu naquele lugar, Moisés não se conteve e falou: nananina não, esse povo erra, é tapado, mas eu vou protegê-los. E se ajoelhou ali, no lugar onde Deus falou que ia descer com tudo. Pensa no amor. Pensa no amor. Houveram outros momentos em que ele disse: olha, então me leva junto. Olha para a pessoa do seu lado assim e diz para ela: seja um especialista em relacionamentos. Ah, amados. Sabe, querido, quando você desiste dos relacionamentos, você desiste de anunciar Jesus como reconciliador entre Deus e o homem. Quando você desiste dos relacionamentos, você está mostrando um fruto de que você não recebeu a reconciliação de Deus, ou de que você, no mínimo, não entendeu a reconciliação de Deus sobre a tua vida. Não desista dos relacionamentos. Não desista dos relacionamentos. Ah, pastor, mas dói. Pastor, dói muito. Pastor, eu não aguento mais viver assim. É o tempo todo. A Bíblia fala para a gente dar outra face. Eu já dei até a sola do pé. Quantas vezes eu vou ter que perdoar? 70 vezes 7. Qual é a referência? É o meu vizinho, pastor. Porque o meu vizinho perdoou lá o filho. Eu já estou na 50ª vez sentando para falar sobre o mesmo assunto com ele. Quantas vezes? A tua referência é Cristo. A minha referência é Cristo. A nossa referência é Cristo. Quantas vezes Cristo perdoou? Cristo perdoou antes de saber se o perdão seria aceito. Cristo perdoou, Deus Pai perdoou através de Cristo, antes de saber se nós aceitaríamos caminhar com Ele de novo. Quando o pai recebe o filho pródigo, ele fica esperando para saber qual é a desculpa do filho. Não, ele corre para o abraço. Ele corre para o abraço. Ele não fica esperando qual vai ser o discurso. Ele corre para o abraço. Antes que o filho abra a boca, ele já está abraçando. Ele já está dando anel, ele já está dando sandália, ele já está dando roupa, ele já está fazendo uma festa, ele já está tirando do outro para acrescentar, porque é um amor incondicional, é um amor espiritual, é um amor que homem nenhum compreende, porque é ágape, vem de Deus para nós. Tem alguém aqui? E o que é que você vai fazer de diferente para pegar do 8,5 e levar para o 11? O que é que você vai sair daqui nessa noite, de fato, já calculado na sua cachola, falando: não, isso eu preciso mudar, isso está errado, eu estou sendo indiferente dessa forma, eu preciso alcançar desse jeito melhor. Tem uma pessoa, uau, Senhor, tem aquela situação lá, ai Deus, e agora? Me dê força, Senhor, me dê força. Não, mas eu vou procurar aquela pessoa, eu vou procurar aquela pessoa. Eu vou ser corajoso. Deus, eu não sei como é que vai ser. Talvez a reação não seja, mas eu vou procurar. Eu vou procurar porque eu preciso liberar perdão. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso fazer alguma coisa em nome de Jesus. Igreja, se há alguma pendência, que essa semana seja uma semana sobrenatural para você. Se há alguma coisa que você precisa falar com alguém, que ficou desajeitado, desajustado, pendente, vá, em nome de Jesus.
Coloque teu joelho no chão, busque a face de Deus e vá na força de Deus, em nome de Jesus. Porque aí saberão, simplesmente saberão que somos discípulos de Cristo. Saberão. Moisés precisou provar alguma coisa para alguém depois que ele se levantou daquele lugar? Não precisou. Porque se Deus falou naquele lugar, o povo estava ouvindo, o povo assistiu o que estava acontecendo. Ele falou, opa, peraí, o líder que a gente estava achando que estava maltratando a gente, colocou a vida dele em risco pela nossa. Saberão, simplesmente saberão. Correrá para os 4 cantos da cidade e saberão. Olha lá, aquele fulano lá foi lá falar com a pessoa. Porque cidade pequena a gente sabe, né? Todo mundo sabe de todo mundo. Foi lá resolver aquela situação. Meu Deus, essa pessoa ou bateu a cabeça ou virou crente de verdade. Eu vou lá conferir na igreja dele para ver o que está acontecendo. Qual que é a comida que ele está comendo? O que estão falando? Saberão, amados. Vamos ser especialistas em reconciliação. Vamos ser especialistas em relacionamento. Vamos ser especialistas em vivermos uma vida pacificada. Talvez você diga, mas aquela pessoa é muito melindrosa. Aquela pessoa, tudo que eu falo, ela fica... Amados, talvez essa pessoa esteja em depressão e você não sabe. Talvez essa pessoa esteja machucada e você não sabe. Compreenda as limitações das pessoas. Compreenda. Existem pessoas que você consegue ter um diálogo mais agressivo. E tudo bem. Semana passada eu liguei para um dos líderes dessa casa aqui, porque eu vi, essa pessoa me mandou algo que eu achei esquisito. Aí eu liguei para aquela pessoa e falei, olha, aquilo lá que você escreveu, eu estou achando que você está sendo muito egoísta. Estou achando que essa postura está muito egoísta. Tem alguma coisa errada aqui. Eu não espero que você reaja desse jeito. Não, pastor, não estou sendo egoísta. Eu falei aquilo lá, você lembra? Eu olhei e falei, não lembro. Então, eu tinha falado, tal, você não lembra? E veja, tal, não sei. Ah, então tá bom então, querido. Bom almoço para você, Deus abençoe. Pronto, resolveu. Tem pessoas que você vai conseguir ter um assunto assim. Tem pessoas que você vai cruzar, que você vai se esquecer de cumprimentar e essa pessoa vai ficar chateada contigo. E por causa disso, você não vai mais se relacionar com ela? Não. Você primeiramente vai entender que ela precisa de ajuda. E segundo, você vai pagar o preço para caminhar do lado dela. Porque ela é digna do amor, do mesmo amor que você dá para aquela outra pessoa que também está já mais curada ou está mais resolvida. E nós precisamos caminhar. Isso é igreja. Amém, amados? Isso é igreja. É quando a nossa diversidade, ela soma, ela não subtrai. É quando as nossas diferenças, elas somam para o reino de Deus. Olha, aquele é diferente desse, diferente daquele outro. Mas todo mundo sabe se relacionar. Porque é um povo que, se acontece alguma coisinha, resolve já na hora. Glória a Deus. Nós vamos encerrar. Eu quero dar alguns avisos aqui. Só que eu quero te propor algo. Nós vamos de fato encerrar, vamos orar. Mas eu quero chamar alguns líderes que estão disponíveis aqui, que podem ficar aqui um pouco mais, para virem aqui na frente e se colocarem à disposição da igreja. Talvez houve algo que eu falei aqui nessa noite que despertou algo que você precisa resolver, que está pendente. Talvez o Espírito Santo tenha revelado algo para você aqui que ficou atravessado, que você carrega. Sabe, ficar com raiva dá muito mais trabalho do que perdoar. Dá muito mais trabalho porque você fica carregando aquela pessoa nas costas por anos. Talvez o Espírito Santo esteja tentando te convencer aqui nessa noite para você liberar perdão para alguém. Talvez você precise de ajuda, uma oração, uma palavra que te dê força, coragem para fazer.
E eu quero disponibilizar a liderança aqui hoje para estar orando por você nessa noite. Então, se você quer receber uma oração por algo que você precisa dessa direção, venha para frente e receba a oração de algum desses líderes de em casa que estarão aqui. Se você, amém, está tudo bem, ou você já sabe o que você precisa fazer, ou você não quer receber oração, nós vamos encerrar e eu gostaria de pedir gentilmente para que você fosse para o lobby para não atrapalhar o que estará acontecendo aqui. Tá bom, queridos? Eu quero dar essa direção para que nós possamos ter liberdade, tanto aqui, para quem quer ficar, quanto para você que quer ir lá no lobby, enfim, para pegar o teu filho e outras coisas mais. Então, eu quero dar alguns avisos antes de nós irmos para esse momento. Vamos fazer uma oração antes de qualquer aviso. Feche seus olhos aí onde você está. Oh, Deus.